vamos estudar a mudança de estados físicos. Estados físicos são as formas de agregação da matéria, tá? Como as moléculas constituídas das substâncias elas estão agregadas. Quando elas estão muito próximas umas das outras, elas não têm movimentação entre si, o estado é chamado de sólido. Porém, quando elas ganham um pouco mais de energia, elas já começam a se movimentar uma em relação às outras. Elas têm um pouco mais de liberdade. Esse estado é o estado líquido. E quando elas têm mais energia ainda, que elas estão se movimentando com mais liberdade, está no estado gasoso. Tranquilo? Vamos dar uma olhada nas formas como esses estados de agregação mudam. Primeiro, fusão e solidificação. Quando uma substância no estado sólido ela se transfere para o estado líquido, ela se transforma para o estado líquido, ocorre um fenômeno chamado fusão. E quando ocorre o inverso, uma substância no estado líquido vai para o estado sólido, ocorre o fenômeno da solidificação. De uma forma mais microscópica, as moléculas no estado sólido, que estão próximas umas das outras e não têm movimentação entre si, elas passam para o estado de maior energia, que é o estado líquido. Esse fenômeno chamado de fusão. Isso aqui acontece com o ganho de energia. Então, as moléculas no estado líquido, elas têm mais energia do que as moléculas no estado sólido. Por isso que elas conseguem se movimentar mais do que o estado sólido. Beleza? No inverso, na solidificação, ocorre a perda de energia. Então, ele perde energia e fica mais estático. Ela fica mais parada. Mudando a transformação. Condensação e evaporação. Condensação é quando surgem gotas de água sobre uma superfície. Isso acontece chamado fenômeno de orvalho. Orvalho de manhãs frias. Tá? Mas pode ocorrer o inverso, que é quando o líquido se transforma em vapor. Isso aqui é um vapor. Tá? Microscopicamente falando, as moléculas do estado líquido, elas passam para o estado gasoso. Quando isso ocorre, o processo é chamado evaporação. E ocorre com o ganho de energia. Então, tem que ter ganho de energia para que passe do estado líquido para o estado gasoso. O inverso é chamado de condensação. Quando as moléculas no estado gasoso, elas perdem energia e passam para o estado líquido, com menor velocidade e menos agitação. A evaporação se divide em 3 etapas. A primeira é uma etapa muito rápida, que é a etapa conhecida como calefação. Deixa eu só corrigir aqui, rápida, que é a etapa conhecida como calefação. É a passagem muito rápida do estado líquido para o estado gasoso. Isso aqui é quando uma gota cai sobre uma frigideira, uma superfície muito quente. Instantaneamente, praticamente, ela passa de estado. A ebulição é o processo mais comum que a gente conhece, que é colocar um líquido sobre aquecimento e gradativamente ele vai mudando de estado. E existe um que teoricamente não tem nem aquecimento, né? Que é a evaporação, onde as moléculas que estão numa camisa, mesmo num dia sem sol, elas vão ganhando energia e vão passando para o estado gasoso, gradativamente, sem que haja um aquecimento necessário dessa superfície. A sublimação e a ressublimação. Isso aqui são bolinhas de naftaleno. O naftaleno é aquela substância utilizada nos armários para afastar
os insetos. Então, vê o que acontece. Essas bolinhas começam a ganhar energia e elas passam do estado sólido para o estado de vapor sem antes passar pelo estado líquido. É uma passagem direta do sólido para o vapor, do sólido para o gasoso. Então, o sólido ele passa para o gasoso através da sublimação. O nome do processo é esse, sublimação, que ocorre com o ganho de energia. Enquanto o processo inverso é chamado de ressublimação, que ocorre com perda de energia.